Olá, boa noite. Estas são as principais notícias de hoje. Lei da repatriação traz cerca de 170 bilhões de reais de volta ao país. Multas mais elevadas e penalidades mais severas começam a valer hoje no trânsito brasileiro. Conheça a campanha de uma ONG para estimular o consumo de alimentos que podem até ser extintos. Enem 2016. Saiba quais são as técnicas de relaxamento para aliviar a tensão antes das provas. Confira as dicas para a redação diretamente de quem obteve as maiores notas no exame. E saiba sobre a programação de missas e orientações aos visitantes do cemitério municipal no dia de finados. O Jornal Cidade desta terça-feira, 1º de novembro, está no ar. A Receita Federal arrecadou 50 bilhões e 900 milhões de reais em impostos e multas com a regularização de ativos do exterior, a chamada Lei da Repatriação. O balanço divulgado hoje apresenta o valor total dos ativos repatriados de 169 bilhões e 940 milhões de reais, referente a 25.011 pessoas físicas e a 103 empresas como pessoas jurídicas. O prazo para quem possuía recursos no exterior quitar as pendências com o fisco, com desconto na multa, terminou em 31 de outubro. As provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, serão aplicadas neste fim de semana, nos dias 5 e 6 de novembro. Na reta final de preparação, muitos participantes intensificam os estudos, mas tem outros aspectos que precisam ser trabalhados, o físico e o psicológico. Camila tem 17 anos e fez o Enem no ano passado para testar seus conhecimentos. Para ela, uma das maiores dificuldades é encarar o tempo de prova sentada. Eu acho que também você encontrar uma posição que você fica confortável, porque é muito tempo. Então até as posições são confortáveis, chega um tempo que cansa e seu corpo está precisando mudar. E aí você ficar mudando toda hora incomoda. Quanto mais perto dos dias das provas, maior o nervosismo e ansiedade. Para contornar estes problemas, os alunos desta escola praticam técnicas de relaxamento, respiração, postura e meditação. Tudo em busca do melhor resultado na hora do exame. Você vai sentar bem em cima desse saquinho na vertical, imaginar um fio te puxando, aonde você alinha toda essa sua coluna e procurar respirar pelo nariz e soltar pelo nariz. Ficar alguns minutinhos nessa posição, percebendo o seu corpo. E aí, bem devagar, vai para frente, vai para trás. Nosso objetivo aqui no Colégio Pio XII, com a ginástica holística, é trazer para os nossos alunos um relaxamento, um alinhamento da coluna, para que eles aguentem essas 10 horas que eles ficam sentados fazendo vestibular. Esse é o grande objetivo nosso. E que eles aprendam, através da respiração, a controlarem a sua ansiedade. Rafael pretende cursar administração e acredita que os exercícios vão fazer a diferença para conseguir um bom resultado no exame. Quando você aprende técnicas de relaxamento, eu acho que isso ajuda muito, porque relaxa o seu corpo e você fica mais à vontade para fazer a prova. As provas do Enem acontecem nos dias 5 e 6 de novembro, com os portões fechando à 1 da tarde. No sábado, dia 5, são aplicadas as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, com duração de 4 horas e meia. Já no domingo, são as provas de Linguagens e Códigos de Matemática, além da redação, com prazo máximo de 5 horas e meia. 8.600.000 candidatos vão fazer as provas em todo o Brasil. Para saber o local de prova, o candidato deve acessar a página do participante no site do próprio Enem. O INEP, que organiza o exame, preparou plantões para tirar dúvidas por telefone pelo 0800 61 61 61, diariamente das 8 da manhã às 8 da noite. E se você está inscrito no Enem, aguarde mais um pouco para ver as dicas de quem já prestou o exame e se deu muito bem, principalmente na prova de redação.
Na edição de ontem, o JC alertou para as mudanças em relação às penalidades para o abuso de som automotivo. Mas essa é apenas uma das medidas que passaram a vigorar nesta terça-feira. Multas mais caras e punição mais rigorosa são algumas das tentativas de coibir a imperícia e a imprudência que provocam acidentes e mortes no trânsito. O valor das multas aumentou em todas as categorias. A partir de agora, quem cometer uma infração leve vai pagar pouco mais de R$ 88. Antes, a multa era de R$ 53,20. A infração média vai passar de R$ 85 para R$ 130,17. A grave passa a custar pouco mais de R$ 195, R$ 67 mais cara do que era. Já o condutor que cometer infração gravíssima vai desembolsar mais de R$ 293. Antes, a multa era pouco maior que R$ 190. A lei traz o maior número de alterações desde que o Código de Trânsito entrou em vigor há 19 anos. De acordo com o Detran, o objetivo é diminuir o número de infrações. Só em Minas, neste ano, foram mais de 2 milhões de ocorrências. No geral, as multas estão mais pesadas, mas também a classificação de algumas delas, que passaram a ser consideradas gravíssimas. Portanto, ao cometer essa infração, o condutor acumula 7 pontos em sua CNH. A lei também cria uma multa para quem se recusar a fazer o teste do bafômetro e aumenta o prazo mínimo de suspensão da carteira para quem dirigir embriagado. Agora são pelo menos 6 meses afastado do volante. Dirigir falando ao celular ou mesmo mexendo no aparelho passou a ser considerada infração gravíssima, com multa de R$ 293 e 7 pontos na carteira. O mesmo valor paga quem estacionar nas vagas reservadas para pessoas com deficiência ou idosos. O mais importante somos nós, condutores, passarmos a respeitar a lei de trânsito. Se cada um de nós se transformar e melhorar o seu comportamento, com certeza o reflexo será para a comunidade, para a sociedade inteira. E para quem possui motocicleta de 50 cilindradas, as chamadas cinquentinhas, até então livres de habilitação, a exigência também passa a valer a partir de hoje, com multa de R$ 880 para condutores sem carteira. A seguir a campanha que promove o consumo de alimentos pouco encontrados nas prateleiras dos supermercados. E ainda hoje, dicas importantes para quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio e, em especial, para a redação. O Jornal Cidade volta depois do intervalo. Ô, chefe, tem que avisar o pessoal do vento. É como que avisa? Isso aqui não pode ser esquecido. O estoque de sangue dos hospitais públicos de Varginha está cada vez mais baixo. O alerta é da Secretaria Municipal de Saúde. A justificativa para essa situação é a de que algumas pessoas estão deixando de doar. Por isso, a Prefeitura de Varginha está reforçando o pedido por novos voluntários. A coleta de sangue acontece todas as segundas-feiras, das 7 da manhã ao meio-dia, na Policlínica Central, localizada na Rua Santa Catarina, número 40, no centro da cidade. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3690-2297.
Uma campanha criada por uma ONG do Rio de Janeiro está chamando a atenção dos brasileiros para a necessidade de consumo da maior variedade possível de frutas e verduras. O apelo é para fazer com que alguns desses alimentos não desapareçam e, assim, deixem de ser cultivados. Outros objetivos são a promoção da agroecologia e do direito à alimentação adequada e saudável no campo, na cidade e nas florestas. Frutas cada vez menos vistas e consumidas. Ô Ellen, você conhece essa fruta? Não. Não? Nunca ouviu falar, nunca viu? Nunca. E você, mãe? Olha, na minha infância eu lembro ter experimentado, mas agora eu não me recordo o nome dela. Esse é o tamarindo. Tamarindo? Eu já ouvi falar, mas... Assim como ele, outros alimentos estão sendo cada vez menos consumidos pela população. Por causa da baixa procura, eles estão cada vez mais ausentes das feiras livres e mercados. A lista é grande, são centenas de alimentos. Entre os principais estão pinhão, buriti, laranja quincã, cupuaçu, cacau cabruca, o peixe pirarucu e algumas variedades de feijão, como o canapu. Com o esquecimento desses alimentos, crianças e adolescentes acabam perdendo nutrientes importantes para o desenvolvimento, sem falar na descoberta de novos sabores. Mais de 75% das variedades de alimentos hoje, no mundo, já se perderam nos últimos 100 anos. Diante dessa realidade, uma ONG lançou uma campanha chamada Guardiões dos Sabores, com o objetivo de informar a população sobre os valores nutricionais e resgatar a importância desses alimentos regionais tão esquecidos. O objetivo dela é sensibilizar a população, a sociedade, para a perda, e as mudanças, que os alimentos, tradicionais, a cultura dos alimentos vem se perdendo ao longo dos anos. E o bom hábito de comer frutas variadas e ter uma alimentação saudável começa cedo e dentro de casa. Eu sempre procurei oferecer uma alimentação colorida. Quando tem em casa, a gente sempre experimenta, A campanha é uma iniciativa da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. Para saber mais sobre o projeto Guardiões dos Sabores, acesse o site que aparece na sua TV. O Instituto Climatempo mantém a previsão de chuva para Varginha, que pode ocorrer à tarde e à noite desta quarta-feira. O dia deve ser de sol com aumento de nuvens de manhã e temperaturas entre 19 e 31 graus. Veja também qual é a previsão para o feriado de finados no sul de Minas e em todo o sudeste do país. Uma frente fria avança pelo sul do Brasil e até o fim do dia chega ao sul do estado de São Paulo. O céu fica cheio de nebulosidade no sul e na região de Presidente Prudente e já pode chover no período da manhã. Conforme a frente fria avança, a aproximação dela também vai aumentar a instabilidade nas outras áreas do estado. O dia ainda vai ficar com bastante sol e temperaturas elevadas, mas a partir do meio da tarde até o período da noite, há previsão para temporais em todas as áreas paulistas. A chuva deve ser mais generalizada em relação aos últimos dias. A região do Triângulo Mineiro, sul e oeste de Minas, devem ter chuva passageira entre a tarde e a noite. Também pode chover rápido no litoral do Espírito Santo e região da Grande Vitória. O Rio de Janeiro fica com bastante sol e não há previsão de chuva, assim como grande parte de Minas Gerais. Pode ventar moderado no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Na Grande São Paulo, pode ventar com moderada a forte intensidade ao longo de todo o dia. A mínima prevista é de 20 graus em São Paulo e 18 graus em Belo Horizonte. Máxima de 30 graus em Vitória e 38 graus no Rio de Janeiro. Na quinta-feira, o céu vai encher de nebulosidade no estado de São Paulo. Pode chover a qualquer hora do dia com moderada a forte intensidade. Todas as áreas paulistas devem ter chuva. O céu fica mais carregado, principalmente nas áreas do sul do estado. A temperatura vai diminuir um pouco e ainda pode ventar ao longo do dia. O Rio de Janeiro, a frente fria chega no estado, por isso a umidade aumenta. Pode chover entre a tarde e a noite com risco de temporal em alguns momentos, assim como a região de Belo Horizonte. Ainda chove rápido na região da Grande Vitória e as outras áreas continuam com o tempo firme. O avanço desta frente fria vai deixar o tempo carregado sobre o sul de Minas e áreas do
estado de São Paulo. O acumulado pode alcançar os 150 milímetros nas áreas em vermelho do mapa. A região do Triângulo Mineiro e a maior parte do estado de São Paulo devem ficar entre 50 e 75 milímetros acumulados. No Rio de Janeiro, a chuva também vai aumentar e deve ficar em torno dos 40 milímetros, e apenas o Espírito Santo e o norte de Minas, que ainda não passam dos 20 milímetros acumulados. Nesta quarta-feira haverá corte programado de energia elétrica das 9 da manhã às 3 da tarde no centro, Avenida Rio Branco e ruas São Paulo, Deputado Ribeiro de Rezende, Presidente Antônio Carlos, Delfim Moreira e Rua Presidente Álvaro Costa. Na quinta-feira, das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã, Vila Mendes, ruas Amador Lima, Maria Helena, Dona Altamira, Joaquim Carlos, José Andrade Lima, Célio Pimenta Freire, João Evangelista Lima e Abílio Gonçalves Carvalho. No centro, ruas Paraná, Tiradentes e Rio de Janeiro. Vila Paiva, ruas Araci Pinto Paiva e Rio de Janeiro. No Bom Pastor, Rua Allan Kardec. No Parque do Retiro, Avenida Professor Levenhagen. No Residencial Jetcom, Rua Manuel Geraldo Silva, e no Campos Elíseos, Rua Professor Fernando Máximo. A partir de quinta-feira, estará em funcionamento em caráter experimental um aplicativo para facilitar a localização de vagas livres para estacionamento em Varginha. O programa, que pode ser usado em smartphones e tablets, será testado na Praça Dr. José de Rezende Paiva, a Praça da Fonte, no centro da cidade. As informações sobre vagas serão publicadas por monitores da área azul. A ferramenta também vai fiscalizar o tempo de permanência dos veículos. Denominado Parada Fácil, o aplicativo pode ser baixado pela internet no site que aparece na tela da sua TV. No próximo bloco, a programação de missas do cemitério municipal para o Dia de Finados e as orientações aos visitantes. E no final da edição, dicas de quem já passou pelo Enem e conseguiu bom desempenho na parte mais temida do exame, a redação. A gente volta daqui a pouco. Aqui eu me superei mais uma vez em busca de uma vida melhor. Aqui eu vou garantir um futuro melhor para mim e para ela. Aqui eu senti que posso ter as mesmas oportunidades que todos. As provas do Enem estão chegando e todos podem fazer o exame. Basta lembrar de conferir o cartão de confirmação da inscrição pelo site, levar um documento de identificação original com foto, a caneta esferográfica preta fabricada em material transparente e chegar no horário. Ah, os portões fecham às 13 horas, horário de Brasília. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. A UAI, Unidade de Atendimento Integrado Minas Cidadão, reúne as oportunidades de trabalho oferecidas através do Sistema Nacional de Empregos por empresas da cidade e região. Confira quais são as vagas disponíveis para esta semana. As vagas são para adestrador de cães, atendente de loja, auxiliar de limpeza para pessoa com deficiência, auxiliar de produção, babá, banho e tosa, comprador, embalador, empregada doméstica, enfermeiro obstetra, eletricista, gerente de produção, manobrista, mecânico de máquinas industriais,
mecânico de veículos pesados, montador de móveis, motoboy, operador de logística, professor de inglês, repositor, técnico de enfermagem, veterinário e vendedor externo. Os candidatos a essas e outras vagas devem comparecer na UAI, que fica no Via Café, munidos de carteira de trabalho, identidade e CPF. O Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, está com inscrições abertas ao curso de classificação e degustação de café. O treinamento faz parte do programa de formação profissional rural, é gratuito e será realizado de 7 a 11 de novembro. A inscrição deve ser realizada no Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha, a Rua Silvio Cogo, número 480, no bairro Vila Paiva. Mais informações pelo telefone 3212-2417. Com informações do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais, confira a cotação do produto na Bolsa de Mercadorias e Futuros e no mercado disponível da região. A cotação para o café tipo 6 e tipo 7 permaneceu a mesma de segunda-feira, R$ 532,00 e R$ 519,00. No mercado futuro, o produto foi avaliado em $194,25, baixa de $2,85. Amanhã é dia de prestar homenagem a familiares, amigos e aquelas pessoas que passaram por nossas vidas e deixaram saudades. No cemitério municipal está tudo pronto para o dia de finados. E o repórter Euclides Oliva traz mais informações sobre a programação de missas e orientações da CEMU aos visitantes. Aqui no cemitério municipal, os portões vão ser abertos a partir de 6 horas da manhã e a previsão para o fechamento às 19 horas. E durante o dia, a programação, algumas missas acontecendo aqui dentro do espaço do cemitério. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o diretor da CEMU, aqui em Varginha, Paulo Conde. Qual é a expectativa de vocês para esse finados? Deve vir muita gente? O que vocês estão preparando aqui para o atendimento ao público? A experiência que nós temos é que nós recebemos aí todo ano de 6 a 8 mil pessoas que fazem a visita regularmente, certo? Realmente nós vamos ter 3 missas dentro do cemitério, perto da capelinha. A primeira às 7 horas da manhã, pela paróquia Santa Clara. A segunda às 9 horas, pela paróquia do Marte São Sebastião. E a terceira às 17 horas, pela paróquia do Divino Espírito Santo. Bom, estamos enfrentando esse momento de clima instável, temperaturas altas e algumas chuvas. Pensando em evitar a dengue, qual seria o procedimento correto para que as pessoas possam trazer as suas flores, aqueles vasinhos que podem armazenar água, devem ser evitados? Estão proibidos de entrar aqui? Como que é? Não está proibido, o pessoal pode fazer suas homenagens para os Dias dos Mortos. Nós só pedimos o seguinte, que prestem atenção nos vasos e flores que acumulam água. Mas podem trazer, mas que depois de finados nós vamos fazer uma verificação e aqueles realmente que acumulam água tem que ser retirados, né? Para evitar o mal maior que hoje é a dengue, né? Quer dizer, às vezes ele trazer só a flor mesmo ali na mão fica mais fácil, né? Isso, traz uma flor, não precisa de vaso, que a homenagem é do dia, né? É uma lembrança do dia dos nossos entes queridos, né? Então é realmente escolher uma flor, por exemplo, aquela flor copo de leite, aquela lá acumula água e água. E nós sabemos que a dengue é uma semana para gerar. Né? Então, mas nós vamos estar fazendo a limpeza do cemitério pós o dia, então podem trazer suas homenagens, pode trazer as flores, tranquilo, tá? O senhor falou de limpeza, a própria preparação aqui do cemitério para receber esse público grande aí, ela vem acontecendo bem dias antes, né? Nós estamos já há 2 meses trabalhando nisso aí, nós pintamos todo em volta do muro do cemitério, pintamos internamente, consertamos, fizemos o muro principal lá, reformamos o nosso portão principal. Então isso vem vindo já de 2 meses, um trabalho intenso para que chegue no dia, tudo aconteça a contento.
Ok, obrigado pelas informações. Só para reforçar, o horário de recepção ao público a partir de 6 da manhã até às 7 horas da noite. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. Só para reforçar, os horários das missas são às 7 e às 9 da manhã e às 5 da tarde. Às vésperas do Enem, não há muito o que fazer para melhorar o desempenho nas provas. Afinal, o exame cobre todo o conteúdo referente aos últimos 3 anos do ensino médio e isso não se aprende da noite para o dia. Mas, pelo menos, em relação à redação, ainda há tempo para otimizar a preparação. E nessa hora, vale a pena ouvir as dicas de quem já superou esse desafio. Ano passado, Luiz Otávio de Varginha obteve uma das maiores notas na redação do Enem. O máximo é 1.000 pontos e ele fez 960. Conquistou vaga no curso de Engenharia de Automação na UFMG, em BH. Após reconhecer que não era o que pretendia, mudou de cidade e de curso. Hoje, aos 18 anos, faz medicina em Alfenas. Nós o entrevistamos via internet para saber qual a estratégia que usou para pontuar e muito bem na redação. Primeiro de tudo é acreditar em você mesmo, porque muita gente vai fazer a prova, tem capacidade, só que não consegue desenvolver porque está com medo, está tenso. É a questão de se concentrar e acreditar em você mesmo. A partir do momento que você desacredita, sua chance de conseguir ir bem diminui. Então eu tinha muito essa questão de acreditar em mim mesmo. Não, eu vou passar. E assim foi, entendeu? Essa é a primeira coisa. E depois ficar atento, principalmente à estrutura do tema como um todo. Escrever tudo direitinho. A própria estrutura mesmo, dissertativo, argumentativo. Não pecar nisso, principalmente a questão de não entrar em senso comum e tudo mais, que vai favorecer para levantar a nota. E aí, poder estar assistindo televisão, um jornal, tudo que é matéria que você puder ler no Facebook, para você ter argumentos além do senso comum e além dos textos motivadores que tem lá no próprio Enem, que vai ajudar muito, muito mesmo na hora dessa questão de desenvolver e também de concluir. Luiz diz que se preparou bastante para o Enem e treinou muito a escrita. A gente se prepara durante o ano todo, claro, treinando com redação e tudo mais, na aula de redação. Só que o aluno que ele vai fazer o Enem, ele tem que estar esperto a tudo que está em volta dele. Por exemplo, eu usei como argumento coisa que eu vi na televisão de propaganda, que citava dados estatísticos sobre essa questão da mulher, trabalho da mulher e tudo mais, violência. O recurso do Facebook também, porque estava veiculando na época uma matéria sobre a cultura do estupro. E aí eu consegui citar a cultura do estupro também na redação. Então ele tem que estar ligado a tudo, absorver tudo que ele pode para conseguir fazer essa redação. Então é um argumento bom. Roberta e Gabriel são estudantes do 3º ano do ensino médio. Vão participar do Enem agora em novembro. A preparação tem sido intensificada para vencer o bicho-papão da redação. Tenho buscado ler muito, né? Já costumava ler desde o ano passado. E isso tem me ajudado bastante, nas redações, principalmente. E a redação, a gente costuma, que como é o que todo mundo tem medo, eu sempre considerei que eu escrevia bem. Então, esse ano eu fiz aulas de redação e eu fui descobrindo que não é um bicho de 7 cabeças. Mas agora, no final do ano, a gente começa a se cobrar um pouquinho mais, porque a gente vai pegando experiência, mas com os conselhos da nossa professora, eu acho que eu estou no caminho certo. Eu espero que dê tudo certo. No colégio onde estudam Roberta e Gabriel, o reforço de dicas para o Enem, através de palestra sobre gestão de emoções, ministrada por profissionais do Instituto Augusto Cury de Ribeirão Preto. A escola ajuda bastante, né? Eu recebo dicas dos professores e tal. E em casa, a gente costuma, sim, dar uma olhada, revisar a matéria e buscar outros meios. A preparação para o Enem, eu costumo estudar bastante. Eu costumo usar a internet a meu favor, às vezes. Eu vejo muito que agora eles estão lançando uns mapas mentais que eles colocam, então isso ajuda bastante. Eu faço vários. Valéria é professora de redação em Varginha. Explica o que deve ser evitado pelo candidato no Enem para ficar longe de tirar 0 na prova.
Tem algumas coisas que são bastante importantes, né? A primeira delas é não fugir ao tema. Então, prestar bastante atenção do que está sendo pedido lá na frase de tema e ler os textos motivadores, porque eles também ajudam a gente a entender o que está sendo pedido na redação. Não deixar a folha em branco, porque a gente tem que fazer o rascunho e o rascunho não é avaliado, só a folha definitiva mesmo. Não desrespeitar os direitos humanos, isso é muito importante, porque senão também leva ao zero. Escrever sempre mais de 8 linhas, né? Porque a redação até 7 linhas ela é anulada. Não colocar xingamentos, desenhos, nada disso. E também partes desconectadas do texto, como houve naquele ano as receitas de miojo, hinos de times de futebol. Hoje isso leva ao zero também. Então essas são as coisas que vocês têm que evitar para poder, então, não tirar nota zero. A professora ressalta que preparação é tudo para se enfrentar o Enem. Um vestibulando ele tem que fazer no mínimo uma redação por semana, no mínimo. Então isso aí todos os vestibulandos, todas as pessoas que estão se preparando para o Enem estão fazendo no mínimo uma redação. Então se você estiver fazendo 2, você já está na frente de um monte de gente. Então é importante fazer esse treinamento. Eu digo para os alunos que é como se fosse uma academia. Na academia você tem que ir trabalhando o seu músculo dia a dia para que ele possa ir crescendo. A redação é a mesma coisa. Você tem que ir trabalhando sempre para que você possa se aprimorando. Se você para de escrever uma semana, você já perde alguma coisa que você tinha conquistado. Então é importante não parar. Toda semana fazer a redação, toda semana treinar, né, trabalhar isso daí para que a gente não perca esse treinamento. No caso da redação, dá dicas importantes aos candidatos. É importante que todo argumento que você utilizar tenha uma estratégia argumentativa. O que seria uma estratégia argumentativa? Uma exemplificação, um dado estatístico, uma citação de filósofo, sociólogo, uma retrospectiva histórica, uma citação de um texto literário. Então, algo que vá fazer com que o seu argumento seja fortalecido, para que, então, a sua redação saia do senso comum e tenha uma nota mais alta. As provas do Enem 2016 serão aplicadas no sábado e domingo, dia da temida redação. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados às 13 horas, com o início dos exames meia hora depois. Esse foi o Jornal Cidade de hoje. Muito obrigado pela companhia. O Jornal Cidade volta na quinta-feira, às 6h30 da tarde. Para você, uma boa noite, um feriado abençoado e um forte abraço.